Então, agora fazendo o seminário, nós tínhamos estudado essa matéria, e eu falei, eu vou fazer isso do meu coração. Já tive passado uma outra matéria para os irmãos. Eu acho que é de muito bom grado, muito bom meditar qual é as lições que nós estamos vendo ali no seminário acerca da vida cristã. O tema é vida cristã. Isso vai refletir algumas coisas. Eu vou adiantar para os irmãos que em alguns pontos eu tenho certeza que vai trazer alguns momentos de renúncia, vai precisar algo de renúncia, e às vezes também vai chocar com algum dos nossos comportamentos. Como é que nós vemos a vida cristã? E o qual nós vamos iniciar hoje, o tema é o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus. Olha que o propósito eterno de Deus está atrelado a uma série de coisas. E nós vamos começar a ver aqui alguns desses princípios que está atrelado ao propósito eterno de Deus. Porque eu gostaria que o irmão tivesse também aí, se você não tiver Bíblia aí com você, aí você arruma uma Bíblia, porque tem Bíblia aqui. Eu vou pedir, porque nós vamos fazer umas boas leituras, nós vamos abrir algumas vezes a Bíblia aqui para você ler. Por isso que eu queria trazer aqui no retroprojetor, mas eu queria trazer, mas ainda não consegui manusear aquilo dali. Eu prometo que na próxima terça-feira eu já faço isso, nem que eu tenha que trazer um especialista para me ensinar a mexer nesse instrumentozinho aqui. Então, nós vamos ler alguns textos da Bíblia, e eu acho que não é pouco não, nós vamos ler um bocado, e isso vai ser, porque o que acontece? À medida que nós vamos lendo, à medida que nós vamos falando aqui, nós precisamos compartilhar. Essa é a forma de nós compartilhar. Nós vamos pegar a nossa Bíblia e vamos confirmar se exatamente compete aquilo que a gente está ensinando aqui, aquilo que a gente está falando aqui, se ela realmente compõe o que a Bíblia diz, né? E eu não quero que os irmãos sejam leigos neste ponto, quero que os irmãos estejam abertos para compreender este ponto das Escrituras Sagradas. Olha, e o primeiro capítulo e livro da Bíblia que nós vamos ler está em Filipenses capítulo 3. Enquanto você olha aí, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do 11 ao 21, que é a leitura, que eu diria oficial hoje. Eu quero que você entenda que ao reconhecermos a Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, batizamos e começamos uma nova vida, uma vida nova de fato. Entramos pelas portas e entramos no caminho. É importante que você saiba que ao você aceitar a Jesus, você entrou no caminho. Vai acontecer umas mudanças na sua vida, e ela é precisa, é necessária. Então, agora você passa a ser discípulo do Senhor, discípulo de Cristo. Ora, a coisa mais importante de um caminho é o seu destino, ou seja, para onde nos dirigiremos, para onde nos dirigimos. Veja que assim também na vida de um discípulo existe um alvo. Eu quero que você note isso e segure essa palavra. E o alvo, aonde está esse alvo, né? A vida de um discípulo existe um alvo. É de fundamental importância que, como discípulos, saibamos claramente disso, que qual é o nosso alvo. E eu não vou perguntar aqui, porque eu sei que você entende, mas o que eu quero dizer, e que nós vamos aprender aqui, é exatamente
o propósito do eterno para nossas vidas. Veja, cada aspecto da vida de um discípulo está compreendido e orientado para esse alvo. Cada aspecto está compreendido e orientado para este alvo. Sabia, irmão Valdemir? Veja que a família é um alvo, ela está orientada para este alvo. O trabalho é um alvo, o estudo é um alvo, o dinheiro também é, os bens, o tempo e as decisões também são instrumentos de compreensão e de orientação para alcançar um alvo, não é verdade? Tudo que converge para um grande propósito na vida é chegar ao alvo. Você quer chegar ao alvo, e isso vai trazer alguns princípios que são necessários ser moldados na nossa vida. E como isso na natureza humana ela é importante que aconteça, na natureza espiritual também vai acontecer. Deus não fez Deus não fez todas as coisas sem propósito algum. Deus fez todas as coisas com um objetivo, com um propósito. Antes, agora, nesse instante, façamos a leitura no livro de Filipenses, capítulo 3. Quem já encontrou Filipenses, capítulo 3? Filipenses, capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 21. Olha que coisa mais linda é essa expressão de um homem que entregou a sua vida, como eu disse no princípio. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós agora entramos no caminho, estamos a alcançar um alvo. E o apóstolo Paulo vai dizer isso aqui para os seus irmãos e os seus discípulos que estão lá em Filipenses. Olha que coisa linda, veja só, o capítulo 3, o versículo 11 diz assim, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha, o 12 diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus Cristo. Conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. O versículo 16 diz assim, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O 17, irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Sede meus imitadores, né? Então diz assim mais, pois muitos andam entre nós. Qual dos mais? Por que você não fica um pouco mais, jovem? Então vamos lá. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino dele é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória dele está na sua infâmia,
visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está no céu, de onde também alcançamos ou aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Querido, veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos que estão em Corinto que ele tem uma preocupação de alcançar o alvo. Por que ele tem essa preocupação? E ele vai dizer assim, ó, prossigo, no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Jesus Cristo e vem de Deus. Isso ele fala, mostrando para os irmãos, para que eles não percam o alvo, para que eles não se afastem do caminho, porque estava havendo alguma coisa lá em Filipenses, e os irmãos que já tiveram estudado este livro, sabem que Paulo está numa missão, ele está fazendo uma viagem missionária, ele está indo para Filipe, e lá ele encontra lá os filipenses, e ele já tinha ido lá, e agora ele manda uma carta para chegar até eles, e ele vai dizer para que, a partir do momento que eles tiveram um encontro com Deus, a partir do momento que eles se entregaram, que eles reconheceram Cristo como seu Senhor e seu Salvador, agora eles entraram no caminho, agora eles estão no caminho certo. Por quê? Ele vai dizer em outra passagem que Jesus Cristo é o quê? O caminho, a verdade e a vida. É isso que Jesus é. Então ele está mostrando que Jesus Cristo agora está junto com eles, porque eles encontraram o caminho, eles estão nessa caminhada. E nessa caminhada o apóstolo Paulo está aqui orientando algumas coisas que vêm acontecer no meio do caminho. Ele chega a dizer que no versículo 18, pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando. Olha que Paulo está com o seu coração abatido, porque havia algumas pessoas que estavam no meio deles, mas não faziam a vontade de Deus como se era necessário. Ele está dizendo que, nesse versículo, ele está dizendo que há um povo que incomoda o reino de Deus, incomoda a caminhada do cristão, e eles estão no meio do povo de Deus. Veja, sabe qual é o interesse deles? Diz assim, que o destino dele é a perdição, o Deus dele é o ventre, a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, só com as coisas desta vida, não se preocupam com as coisas espirituais. E é de fato que nós vamos entender neste texto, neste trabalho que eu vou expor para os irmãos, que nós agora não vivemos mais como a natural, como a vida terrena. Nós não temos essa vida, nós agora temos uma nova vida. Nossa vida agora é se preocupar com as coisas celestiais. Você foi chamado, eu fui chamado, e nós temos que nos preocupar com as coisas celestiais, com as coisas espirituais. E há no propósito eterno de Deus duas coisas essenciais que devemos tratar, que devemos tomar cuidado. Qual é o eterno propósito de Deus e quais os meios previstos por Deus para a realização do seu propósito? Qual é realmente o que nós vamos aprender? Qual é o propósito de Deus? Veja, o eterno propósito de Deus, ele está atrelado como um dos tópicos aqui, que o eterno propósito de Deus, existe uma meta
para o discípulo de Cristo. Você passa a andar no caminho, você passa a andar com Jesus e agora você tem uma meta, você tem um propósito, você tem um alvo. Jesus Cristo vai trazer e vai nos ensinar como que é, porque o eterno propósito de Deus está atrelado a isso. Nós não também fazemos isso por vontade própria, ou seja, porque na natureza humana, na nossa natureza carnal, nós não desejamos essas coisas espirituais. O natural não tem essa natureza espiritual. E aí veja só, existe uma meta para o discípulo de Cristo. Deus tem um propósito para a nossa vida. O que nós acabamos de ler está baseado neste propósito: alcançarmos e prosseguirmos para o alvo. O apóstolo Paulo afirma que esse era o objetivo, esse era o propósito. E ele vai também dizer que nós devemos ser seu imitador. Nós devemos ser o imitador do apóstolo Paulo, como ele era de Cristo, porque ele estava dizendo que prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus Cristo. O que foi conquistado por Jesus Cristo, pelo qual devemos alcançar? Jesus Cristo foi vitorioso sobre a vida humana. Ele não se deixou levar pelos cuidados desta vida, e embora vivendo como homem, não se deixou levar pelos cuidados desta vida. Até sua mãe, um dia lhe perguntando, disse: filho, onde é que você estava? Por que nós estávamos te procurando tanto e nós não encontramos, não sabíamos onde você estava? E ele disse: mãe, eu disse, mulher, que tenho eu contigo? Necessário é que eu faça as coisas do meu Pai. Ele estava dizendo que era necessário que ele fizesse as coisas do Pai, de Deus, do qual ele foi designado para fazer. Ele viveu na terra e o seu princípio de ministerial começou aos 30 anos. Mas, irmão, talvez você fale: mas Jesus, por que Jesus foi começar aos 30 anos e não aos 10, 12, 15? Você sabe por quê? Porque a Bíblia é perfeita. O profeta, ele tinha que começar o ministério profético aos 30 anos. Ele ia para a academia, ele saía para ser instruído a profeta quando ele tinha 25 anos. Ele ia para estudar. Mas agora, isso ele ia se preparar para que quando ele estivesse com seus 30, embora ele ainda vivesse uma vida completamente voltada para o ministério, para o alvo, para a caminhada do qual ele realmente iria alcançar, que era ser profeta. Então, por isso Jesus Cristo começou o seu ministério aos 30 anos. Porque para ser profeta, o que na verdade era o sacerdócio, eu até digo que o sacerdócio que ele vivia, que os antigos viviam, os profetas, eles eram também sacerdotes. Eles eram sacerdotes porque eles viviam no templo para oferecer sacrifício em prol aos pecados dos homens. Os irmãos já sabem disso. Então, o que interessante é que aos 30 anos ele vai começar o seu ministério, porque é o período onde ele vai, onde isso para os judeus era de suma importância. Porque os judeus observavam, eles guardavam os princípios da lei, e ele sabia, o Senhor também guardava e iria cumprir. Por isso, aos 30 anos, ele se torna o sacerdote do ministério de Deus na terra. Olha só que interessante. Deus chamou-me com propósito. O apóstolo Paulo vai dizer: qual é esse propósito?
para que Deus me salvou. Para que Deus me salvou? Devo conhecer o propósito e fazer dele alvo da minha vida. O apóstolo Paulo sabia que eles tinham sido chamados por um propósito, e vocês conhecem muito bem a história do seu chamado, porque Paulo ele não nasceu, aleluia, ele não nasceu digno de ser iluminado desde o princípio a fazer a vontade de Deus. Os irmãos sabem que ele era um perseguidor, ele era um homem que odiava as coisas de Deus, principalmente as de Cristo, né? Porque ele era um homem que era estudioso das Escrituras, ele era um estudioso da Torá, ele era um estudioso dos Pentateucos, e ele sabia que o que Cristo veio fazer estava ligado às Escrituras, mas Jesus Cristo veio quebrar o protocolo. Jesus Cristo veio quebrar o protocolo que os fariseus haviam colocado, não que as Escrituras haviam colocado, porque os fariseus, sendo eles escribas da lei, eles sabiam que Jesus Cristo veio para cumprir a lei, e ele estava inserido em todas as Escrituras, mas eles criaram sistemas próprios que estavam fora dos princípios das Escrituras Sagradas. Então, o apóstolo Paulo vai perseguir os cristãos e vai perseguir todos aqueles que querem servir esse Cristo que aos 30 anos começa seu ministério. Agora, que coisa interessante, nessa caminhada do apóstolo Paulo, que ele vai ter um encontro com Deus. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Nós precisamos ter um encontro com Deus. E se nós temos um encontro com Deus, agora devemos ser seguidores de Cristo. E Paulo diz que ele é seguidor de Cristo e que nós também podemos e devemos seguir os seus passos. E ele vai ensinar aos irmãos que estão em Filipenses muitas coisas quais é importante para que um cristão se demonstre que está dentro da obediência das Escrituras Sagradas. Ele diz assim: aquele que responde ao supremo chamado do propósito eterno de Deus, faz dele alvo de sua vida. Se você responde, se você corresponde a este supremo chamado do propósito de Deus, você faz deste alvo a sua vida. Agora, Paulo vai dizer assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em você. Cristo vive em mim. Não é eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Veja, ele tem aqui um exemplo muito importante pelo qual você vai entender. Quando iniciamos uma viagem, devemos saber para onde vamos, não é verdade? Ou alguém quer iniciar uma viagem sem destino? Ele pode ir, mas ele vai para qualquer lugar, né? Ele não vai chegar em Alvovu, né? Ele vai chegar em qualquer lugar e pode ser canseira, enfado, e ele não vai ter um objetivo final. Mas se ele fala assim: eu vou dar uma volta ao mundo, ele vai, isso é um alvo. Qual é o alvo dele? Dar uma volta ao mundo. Ele tem um alvo. Então ninguém sai de viagem para um lugar sem saber para onde vai, a não ser que ele esteja perdido. Mas nós não estamos perdidos, nós encontramos com o Salvador, nós estamos no caminho. Então observe que quando iniciamos uma viagem, devemos saber para onde vamos. O que devemos saber como discípulo é: para que fui chamado? A pergunta que deve ser feita por cada um de nós: para que eu fui chamado? Isso é o eterno propósito de Deus, um chamado. Você está no caminho, e se você responde a esse supremo chamado, você faz parte do alvo
de sua vida, que é seguir este caminho. Agora, para que fomos chamados? O propósito eterno de Deus, e vou encerrar nesse ponto, 3 versículos nós vamos ler. O propósito eterno de Deus é ter uma família de filhos semelhante a seu filho, para sua glória. Vou ler novamente. O propósito eterno de Deus é ter uma família de filhos semelhante ao seu filho, para a sua glória. Oh, mas como assim, irmão Islão? Veja que Deus traz em sua mente um alvo. Ele não é nesse ponto que nós vamos analisar, mas na semana que vem nós vamos analisar esse ponto, que é o princípio da criação. Deus faz o homem e Ele coloca o homem no jardim. Veja que Deus não faz o homem para poder salvá-lo e para ser salvador dele. Deus faz o homem para ter uma família, para Deus ter uma família de filhos como Jesus Cristo, para a sua glória. Ele está chamando filhos obedientes. E quando ele faz o homem lá no jardim do Éden, ele faz Adão e Eva e dota ele de racionalidade, ele dota ele de aperfeiçoamento de dons. Deus dá capacitação, Deus dá condições para ele viver e ter entendimento de tudo que ele está fazendo. Tanto é que ele vai dominar sobre os animais, sobre os mares, sobre o céu, sobre as coisas. Ele vai dominar, ele vai dar nome, ele vai fazer tudo. Deus predestinou o homem para ser para ele, para ser uma adoção dele. Veja, Efésios capítulo 1 e versículo 5. Eu vou ler esse para os irmãos. Alguém pode encontrar também o Romanos 8, verso 10. Efésios capítulo 1 e verso 5 diz bem claro essa possibilidade, que é uma determinação do que nós somos predestinados por Deus. Efésios capítulo 1 e versículo 5 diz assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filho. Ele nos adota como filho, por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo a vontade, o beneplácito da sua vontade, segundo o querer dele próprio, segundo a força da sua vontade. Olha que tremenda é essa coisa que Deus faz. O 6 diz assim, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no Jesus Cristo. Não é maravilhoso saber que Deus predestinou nós para sermos alcançados por Ele, para sermos adotados por filho. Sabe que Deus escolheu o povo, Deus escolheu o judeu, Deus separou os judeus para a adoração do seu nome, para bendizer o teu nome. Mas Deus tinha planos de escolher e de separar para si um povo diferente. Deus queria não só os judeus, mas Ele queria todos os povos, e Ele vai fazer isso. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filho. Por quem? Por meio de Jesus Cristo. Desde o princípio isso está determinado, e isso é para todos. Agora não são todos que alcançam, mas isso é para todos, é livre para todos nós. O Romanos capítulo 8 diz assim, confirmando, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8, verso 10 diz que Ele também nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. O versículo 2 de Aos Hebreus, o capítulo 2 de Aos Hebreus, verso 10,
vai dizer assim, ó, conduzindo muitos filhos para a glória. Romanos e Hebreus, olha que plano perfeito Deus tem para você. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ele quer nos predestinar. Predestinar significa dar destino de antemão. Antes da fundação do mundo, Deus se propôs em si mesmo ter uma família de muitos filhos semelhante ao seu filho, o qual nós acabamos de ler. Deus quis criar-nos para nos fazer participantes da sua glória e da sua inescrutável riqueza e da sua herança. Oh, maravilha! Deus tem um plano perfeito para você, meu irmão. Deus te colocou nesse plano perfeito. E é importante que você observe isso, porque Ele não te quer deixar longe, Ele não te quer deixar distante, Ele não te quer deixar de fora, sabe? Você vai fazer uma viagem com Deus e Ele vai estar com você. Ele te predestinou, Ele te destinou de antemão para que você fosse alcançado por Ele, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Não é algo extraordinário, não é algo maravilhoso? Bom, partindo disso, e vamos ficar isso para a semana que vem, porque nós vamos ter bastante entendimento sobre isso daqui. Na semana que vem nós temos aqui o desenvolvimento desse propósito. Como é que Deus desenvolveu esse eterno propósito de Deus? Como é que Deus desenvolveu isso? Ele vai falar de algumas maneiras para nós. E eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos, porque o propósito final de Deus não é que Ele seja o nosso Salvador apenas. Ele não é que Ele seja o nosso Criador. Ele te quer ser filho. Ele nos predestinou para sermos filhos. É muito mais do que Salvador, de alguém te tirar do lamaçal do pecado. É muito mais de ser Criador, do que Ele fazer um vaso para Ele. É muito mais. Ele quer que, além de Ele, nós sabemos que Ele nos fez, sabe esse vaso tão bonito que está aqui, feito de um material que parece vidro, mas de uma estrutura feita pela mão de um homem, alguma coisa assim. Esse objeto feito por alguém, Deus te fez com as suas próprias mãos. Deus nos fez com as suas próprias mãos, mas Ele não quer ser só nosso Criador. Ele não cria esse objeto e coloca lá debaixo ou em cima na prateleira. Não é para colocar na prateleira. Deus quer ter relacionamento. Assim como eu vi o Valdemir ali acariciando o garoto, o Rafael, brincando com o Rafael, com a liberdade que tem. O Deus, nosso Deus, Ele quer ter essa liberdade conosco. Ele quer falar conosco. Ele quer que nós sejamos filhos, que o pai pode se aproximar do filho e o filho pode se aproximar do pai. Era esse o plano lá no Jardim do Éden, que Deus ia e vinha de constância pela manhã, pela tarde, pela noite. Ele ia e vinha e falava com o seu filho, com Abraão. Com Adão. Abraão vem depois. Mas como ele tem esse propósito de fazermos filhos e filhos amados. Amém? Glória seja a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse instante. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor nos dê entendimento do seu propósito, do seu eterno propósito para conosco. Pai Todo-Poderoso, Deus eterno, o propósito eterno que o Senhor tem para conosco é maravilhoso, é precioso, é grandioso, é fora do nosso entendimento, Senhor. Ele está muito além
Ó Deus, a tua palavra diz que a paz que recebemos de ti, ela é uma paz que excede o nosso entendimento. Ela está longe do nosso compreender, está longe do compreender de uma mentalidade natural, de uma mente comum. Senhor, somente pela adoção de filho, porque nós vamos aprender que quando nos unimos com o Senhor é que somos recebidos como os filhos. O teu Espírito Santo nos dá essa compreensão de que somos teus filhos, de que somos separados, de que somos transformados por esta adoção de filho no teu reino. Obrigado, Senhor. Faz-nos compreendermos dia após dia, Senhor, de que o Senhor nos vê como filhos e filhos amados. Em nome de Jesus. Podemos aplaudir ao Senhor por isso?